A crise hídrica da região Sudeste está na pauta do Senado. 2 projetos em debate na casa têm como meta o uso mais eficiente da água potável. Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região Nordeste. Mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região Sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas ele veio para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas mostrando que o clima vai mudar muito até 2050. Então é previsto, por exemplo, que na região centro-norte do país, que 40% chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. Um dos projetos que já tramita no Senado obriga os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida a implantarem sistemas de coleta, armazenagem e uso da água da chuva. O assunto já foi tema do programa Ecosenado, que mostrou como esse tipo de procedimento deve ser feito em residências. A água da chuva, apesar dela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes, terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de aves, né? Então essa água da chuva é captada por calhas e condutores que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Outro projeto em tramitação altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Saneamento Básico para promover o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. O projeto estabelece que nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que toleram água de qualidade inferior. É o caso da lavagem de calçadas e das regas de jardim, por exemplo. O projeto também altera a Lei de Saneamento Básico, permitindo que a rede hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento possa ser alimentada também por sistemas de reaproveitamento de água das chuvas e de reuso de água. Hoje a Lei de Saneamento proíbe as edificações que têm acesso à água das concessionárias de também terem outra fonte de água. E o projeto, então, elimina essa proibição, permitindo que haja, desde que adequadamente regulamentado. É preciso regulamentar porque é uma preocupação com a potabilidade da água, né? Que hoje é uma responsabilidade das empresas. Então, se a água vai chegar de outra fonte, quem vai ser responsável pela potabilidade ou não dessa água? Esse projeto vem exatamente na busca de nós criarmos uma legislação que produza não somente uma ação de regulamentação, mas, acima de tudo, de educação das pessoas para que, independentemente de uma seca prolongada como essa, nós possamos estar preservando para as gerações futuras esse bem tão importante que é a água. Reduzir os índices de violência e ressocializar quem já cometeu um crime. Esses deveriam ser os objetivos do nosso sistema carcerário. A Câmara instalou uma comissão parlamentar de inquérito para investigar por que ainda há tantos problemas nos presídios brasileiros. O Brasil tem mais de 715 mil presos em um sistema com capacidade para atender apenas um pouco mais da metade deste contingente. A terceira maior população carcerária do mundo ocupa penitenciárias superlotadas, sucateadas, violentas, marcadas por sucessivas rebeliões e chacinas em vários estados brasileiros. A CPI do sistema penitenciário, instalada pela Câmara, pretende discutir a legislação atual e propor soluções mais econômicas aos cofres públicos e mais efetivas na recuperação dos presos, como explica o deputado Sérgio Brito, do PSD da Bahia. O sistema carcerário brasileiro é falido. Nós precisamos encontrar um caminho e dar uma resposta definitiva à sociedade que nos cobra. Nós temos muito trabalho pela frente, nós temos que dar uma resposta definitiva a estes problemas e mostrar o caminho. Mostrar como? Conhecendo todos os problemas, de perto, no loco, visitando os presídios, visitando os agentes, falando com as famílias dos presidiários, falando com a família dos agentes, falando com os presidiários, conversando
mostrando o caminho, entendendo o que está acontecendo, para mostrarmos um caminho definitivo para solucionar esses problemas. A CPI deve revisitar os 10 piores presídios do sistema carcerário brasileiro, identificados por outra comissão parlamentar de inquérito sobre o tema, que funcionou entre 2007 e 2008. Para o presidente da atual CPI, deputado Alberto Fraga, que é ex-tenente-coronel da Polícia Militar, a concentração de parlamentares ligados às polícias na composição da CPI será o grande diferencial da nova comissão. Nós vamos ter que produzir um resultado satisfatório à sociedade. Não se suporta mais um preso custando em média para o país R$46 mil por ano e ele sair pior do que quando ele entrou no sistema prisional. Está tudo errado, eu acho que falta gestão nas cadeias. Você não pode admitir que dentro de um presídio você encontre tantas armas e tantos celulares com a facilidade que existe hoje. Eu acho que alguém tem que ser responsabilizado e cobrado. Nós defendemos que um preso, por ter cometido um erro, ele tem que se recuperar. Agora também defendemos que ele tem que produzir, ele tem que se mostrar a vontade dele produzir e fazer alguma coisa para a sua recuperação, para ele ser ressocializado e reintegrado à sociedade. Do jeito que está, é que não pode permanecer. No Senado, uma audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos discutiu a quantidade de cacau nos chocolates brasileiros. Um projeto de lei que tramita na casa quer aumentar o percentual mínimo do ingrediente nos produtos. Atualmente, os chocolates brasileiros precisam ter pelo menos 25% de cacau na composição, segundo determinação da Agência de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Mas um projeto de lei em discussão no Senado quer aumentar esse percentual e igualar o chocolate brasileiro aos produtos comercializados na Europa e nos Estados Unidos. A proposta estabelece que para ter a denominação chocolate no rótulo, o produto deverá conter pelo menos 35% de cacau e a porcentagem também deverá estar expressa na embalagem. O produto que tiver uma concentração inferior de cacau não será considerado chocolate. Durante a audiência pública, o representante do Ministério da Agricultura informou que a produção de cacau brasileira encontrou um equilíbrio entre a demanda e a oferta desde 2010 e defendeu o fortalecimento do mercado interno. Garantir maiores teores de cacau no chocolate é uma forma também de apoiar essa formação de mercado estável. Para o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Cacau, a legislação brasileira precisa se aproximar das normas vigentes nos grandes mercados consumidores de chocolate. A Europa trabalha com 35, os Estados Unidos trabalham com 35, que são os grandes mercados consumidores. O próprio Japão trabalha com percentuais nesse sentido. Quer dizer, a legislação da gente está defasada. O presidente da Associação da Indústria e Comércio de Chocolate de Gramado disse que é preciso aproximar os interesses de produtores de cacau e fabricantes de chocolate. Ele reclama da qualidade da matéria-prima produzida no Brasil. Se eu quero fazer um chocolate de qualidade, óbvio que eu preciso uma amêndoa de qualidade. A ideia não é apenas aprovar um projeto de lei que possa, eventualmente, assustar o fabricante de chocolate. Pelo contrário, nós queremos um projeto de lei que possa ser defendido pelo fabricante de chocolate, entendido como algo que vai valorizar o seu produto. No próximo bloco, o dia a dia dos agentes de combate à dengue em Porto Alegre. E o programa de música erudita que revela talentos em Minas Gerais. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto.